Não condicione a sua vida ou a sua felicidade àquilo que você conquistar ou deixar de conquistar aqui nessa terra. Porque tudo que nós conquistarmos aqui vai passar. Tudo que você tiver aqui, irmãos, um dia vai ficar para trás. Não deixe de lutar pelos seus sonhos, mas tenha sempre na sua mente que o maior tesouro Deus já preparou para você na eternidade. Amém? Nós vivemos hoje uma sociedade que às vezes exige de nós além daquilo que nós vamos conseguir conquistar nessa vida. E muitas vezes ouvimos as vozes de Penina ao nosso lado dizendo, tá vendo? Eu conquistei e você não conquistou. Eu tenho filhos e você não tem. Meu marido está na igreja, o seu não está. Meu filho se casou e é bem de vida, o seu não se casou até hoje. Ô irmãos, não condicione a sua felicidade, a sua realização a essas coisas, a essas conquistas. Continue buscando por elas, continue lutando, continue clamando a Deus para que Ele opere um milagre na sua vida, mas esteja preparado, igual a oração de Abacuque. E se a videira não der fruto? E se a colheita não der certo? Ainda assim eu glorificarei o Teu nome, Senhor. Deixa eu abrir aqui em Abacuque, livro do profeta Abacuque, no capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. A partir do versículo 17. Abacuque, capítulo 3, verso 17. Olha o que ele diz. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. E o verso 19 ele termina dizendo, o Senhor soberano é minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Aleluia. Então, nós muitas vezes fomos preparados durante a nossa vida, durante a nossa existência, a lidarmos somente com as conquistas, com o sucesso, mas não fomos preparados para lidar com o fracasso. Então, Deus colocou no meu coração aqui essa palavra para ministrar a você. Esteja preparado para tudo. O que você não pode é deixar de exaltar o nome do Senhor, de glorificar o nome do Senhor. Obrigado, Leonardo Ferreira, pela contribuição, pelo superchat. Que Deus te abençoe, meu irmão. Amém, irmãos? Quando os nossos sonhos não se realizam, ainda assim nós permaneceremos ao lado de Deus. Permaneceremos juntos do Senhor. Ah, pastor, então eu vou abandonar os meus sonhos, os meus projetos? Não, de jeito nenhum. Ana era uma mulher estéril. Ela alcançou um grande milagre de Deus, porque Deus tinha um projeto de trazer à existência a vida do profeta Samuel. Ana foi a mãe de Samuel. Então, ela orou por isso. E Deus encontrou nela uma virtude, graça, para ser a mãe do profeta. Por que Deus não deu Samuel para Penina? Ah, Penina já tem tantos filhos, vou dar mais um aí que vai ser Samuel. Não, porque Penina era uma mulher fértil, mas era uma mulher imatura espiritualmente. Ana era uma mulher estéril, mas era uma mulher temente a Deus, uma mulher madura espiritualmente. Então, Deus encontrou
na necessidade de Ana, no anseio de Ana, a resposta que ele queria sobre quem deveria ser a mãe do profeta Samuel. Por isso ela alcançou o milagre de Deus. Nós não somos aqui deste mundo, não somos aqui dessa terra. Talvez eu estou falando para pessoas que lutam pelos seus casamentos há muitos anos e não veem uma resposta de Deus. Talvez eu estou falando para pessoas que lutam contra as enfermidades e não veem o agir de Deus. Talvez eu falo aqui para pessoas que travam batalhas diárias aí na sua casa ou na sua própria mente, na sua existência, que buscam por resposta de Deus, mas a única coisa que eles conseguem é o silêncio. E aí? Eu vou deixar de servir a Deus porque Ele não me respondeu? Eu vou deixar de amar a Deus porque Ele não atendeu ao meu pedido, ao meu anseio? Deus te abençoe, Gleidson, pela contribuição, que o Senhor multiplique na sua vida. Nós precisamos estar atentos, irmãos, aos pequenos detalhes da vida, onde Deus revela o seu amor a nós, o seu cuidado, sabe? Às vezes nós passamos a vida lutando por coisas grandiosas demais e não percebemos o agir de Deus nas pequenas coisas. Reflita nisso que eu estou falando, em nome de Jesus. Ana estava diante de uma impossibilidade. Ela ficou amargurada consigo mesma, mas ela não abandonou ao Senhor. Tanto que, quando ela conseguiu o milagre, ela estava no templo, ela estava clamando a Deus, ela orava com tanta intensidade que o profeta Eli achou que ela estava embriagada. Mas ela falou, não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu tenho buscado uma resposta de Deus. Mas, embora essa seja uma história assim, de superação, né, de um milagre conquistado, eu fiquei pensando isso. Até que ponto Ana se tornou uma mulher triste e amargurada por não conseguir uma resposta de Deus? E muitas pessoas estão assim. Nesse tempo em que nós temos perdido tantas coisas, a pessoa perdeu o emprego. Pastor, eu estava mais de 20 anos nessa empresa, eu perdi meu emprego. Com a pandemia, meu casamento acabou. A pandemia fez eu perder uma pessoa muito querida. E aí nós nos revoltamos contra Deus, mas não deve ser assim. Nós precisamos nos render à vontade do Senhor e saber que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Você já aguardou muito por uma coisa que você estava desejando e assim, e que não aconteceu? E que não foi do jeito que você queria? Isso pode gerar uma ferida no seu coração. Você percebe onde eu quero chegar, irmãos? Muitas vezes nós movemos a nossa vida em função da opinião das pessoas. Nossa, mas você não está namorando até hoje. Por quê? É obrigação namorar quando chega uma certa idade? Nossa, mas você não se casou até hoje. E aí, com muita pressão da família, dos amigos, tal, você se casa. E aí as pessoas olham, né? Depois de 1 ano de casado, falam assim, nossa, mas vocês não vão ter filhos, não? E aí, muitas vezes, por causa da pressão das pessoas, os casais acabam tendo filhos no momento em que ainda não era para ter. Talvez ela estava estudando, ele estava estudando, ainda estavam se estabilizando profissionalmente. Mas como há uma pressão muito grande, até mesmo dos pais, né? Puxa vida, meu sonho era ser avô, meu sonho era ser avó. E aí, naquela pressão, o casal acaba tendo um filho. E a pressão continua. A pressão continua.
Porque as pessoas olham para eles e dizem assim: poxa, mas vocês vão ter um filho só? Olha só, irmãos. Nós condicionamos a nossa felicidade, o nosso estado de contentamento com aquilo que nós vamos conquistando aqui nessa terra, nessa vida, nesse mundo, e não pode ser assim. Talvez você tenha sido ferido aí ao longo da sua existência, porque você não seguiu um padrão que a sociedade achava que você deveria seguir. Mas se você tem a convicção de que está no centro da vontade de Deus, feche os olhos e tape os ouvidos para aquilo que as pessoas dizem, para aquilo que a sociedade diz, e permaneça firme naquilo que Deus chamou você. Amém? Se não tiver nada de errado com você, olha, esqueça a opinião das pessoas. Na sua oração, fala com Deus: Senhor, eu estou aqui nessa condição, desse jeito, é isso que o Senhor quer de mim? Se tem algo a mais, que o Senhor me proporcione, que o Senhor me dê, no tempo do Senhor. Mas tira de mim essa ansiedade, essa tristeza, essa ferida que foi provocada por causa de comentários maliciosos, preconceituosos em relação à minha pessoa.